Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, eu me chamo Estela Marini. E eu sou a Candice Krumel. Sejam bem-vindos ao Gastro Talks. Hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante. Esse tema foi escolhido pela Candice. E hoje estaremos falando sobre digestão, como ajudar o nosso corpo. Candice, nós sabemos o quanto a vida é corrida do século XXI. Hoje, cada vez mais nós percebemos a função multitarefa presente na nossa vida, né? Para dar conta de todas as demandas, muitas vezes a gente acaba vivendo na maior parte do tempo no piloto automático, naquele modo, como eu falei antes, multitarefa. Como que isso pode estar impactando na nossa digestão? Conta para nós. Não, na verdade, eu acho que quando a gente falou de constipação, a gente falou, né, que às vezes as pessoas não se dão nem ao tempo de ir ao banheiro, né? E eu acho que a digestão é a mesma coisa, as pessoas às vezes não se dão tempo do corpo fazer digestão e acham assim, chegam no consultório dizendo, que comem, se sentem mal depois, fica estufado, tem refluxo, daí tu pergunta, tá, e como é que é o negócio? E é assim, não, porque eu largo eu pego meu filho no colégio, daí eu como em 10 minutos, daí eu largo ele no sei lá do que, daí eu faço sei lá do que, e daí às 2 da tarde eu tô passando muito mal. Sim, mas também, né? Tipo assim, a gente espera que as coisas, que o nosso corpo seja uma máquina, um robô, e que faça tudo perfeitamente quando a gente não dá o tempo dele de fazer isso, né? Que é um absurdão. Então, acho assim que o legal é a gente explicar, né? O negócio que a gente tava falando antes do simpático e do parasimpático para as pessoas, né? Perfeito. Porque a gente tem vários sistemas nervosos no nosso corpo, né? E eles são controlados por essas duas forças, assim. E as duas têm que andar juntas, têm que andar em harmonia, né? Que é o simpático e o parasimpático. O parasimpático é o que nos mantém em repouso. Então, assim, a nossa frequência cardíaca basal é dada pelo parasimpático, o jeito que a gente respira é dado pelo parasimpático, toda a nossa digestão é dada pelo parasimpático. Então, são as coisas que o nosso corpo faz quando ele está em repouso. Então, não é que ele seja uma coisa mais lenta do nosso corpo, não é isso, mas é o que o nosso corpo faz para nos manter vivos como seres humanos em repouso, né? Uhum. E o simpático é o principal hormônio do parasimpático é a acetilcolina, que a gente nunca fala, pobrezinho do parasimpático. E o simpático, o principal hormônio é a adrenalina. Então, na verdade, o simpático é aquele sistema que a gente fala de luta ou fuga, né? Que é o que nos mantém, que faz a gente sobreviver em situações de estresse. Então, assim, apareceu um urso lá. O simpático libera adrenalina pra gente correr, tá? No momento que ele libera adrenalina, esse hormônio, a adrenalina, ela foca ali onde é que vai o nosso sangue para os órgãos mais importantes para aquele momento. Então, vai sangue para o cérebro, para o coração e para os músculos. Então, os outros órgãos, eles meio que ficam em parada. Tipo assim, não, vamos esperar a pessoa tá de novo num lugar tranquilo, de boas, para poder as coisas funcionarem, né? Uhum. Então, o nosso sistema digestivo, não é que ele fique sem vascularização, mas diminui a vascularização dele e ele dá uma paradinha. Então, toda vez que a gente tá, por isso que nossas vó diziam que não podia nadar depois de comer, que dava congestão, porque, na verdade, no momento que a gente faz exercício, a vascularização, o sangue vai para a musculatura, né? E sai um pouco do trato gastrointestinal. Então, o corpo vai ter que escolher, ou eu vou fazer a digestão, ou eu vou mandar sangue para o músculo, né? Perfeito. No momento que eu mandei sangue para o músculo, a digestão para. E vice-versa, né? Bom, e daí o que acontece? Quando a gente está com o simpático ligado, isso, assim, pro nosso corpo tanto faz se é um urso nos perseguindo, se é a gente brigando com o marido, se é o computador dando pau e tipo assim, apagando tudo que a gente fez nas últimas 2 horas, tudo isso libera o mesmo hormônio, tudo isso libera adrenalina, tá? Então, pro nosso corpo, é a mesma. A cascata é a mesma. Nosso corpo diz assim, não, olha só, o computador, tipo assim, tá tudo certo, então tu pode continuar fazendo a digestão? Não, nós vamos fazer a mesma tipo de reação, né?
E daí assim, ó, a digestão dá aquela parada, não adianta. E tem gente, eu não sei se concorda, Stella, que parece que tá sempre com o simpático ligado, que tá sempre no luta e fuga. Tu Sempre olha pra agitado. pessoa, ela chega a ter um olhar meio assim, parece que tem um urso atrás dela, né? Uhum. Isso que tu tá falando é muito frequente no nosso dia a dia de consultório. Realmente, o estresse, né? Estresse é essa sensação de prontidão, que eu tenho que estar pronto, como tu falaste, né? Para sair fugindo. É muito difícil tu chegar no momento da refeição e dizer, não, agora, né? Show estresse, tô zen. Então, se nós não fizermos algo para nos autorregular antes da refeição, o esperado é que essa sensação de agito, de prontidão, de que eu tenho que agir, de que eu tenho que ir rápido, vai continuar. E isso é péssimo para a nossa digestão. Não, porque a gente Realmente, não libera ali as enzimas que a gente precisa exatamente. liberar, porque assim, pro corpo, o corpo pensa assim, não, agora eu tenho que correr ou lutar, eu não vou fazer digestão agora, não é o momento de fazer cocô, não é o momento de fazer xixi, não é o momento de fazer digestão, é o momento de correr ou lutar, ponto, né? Isso é muito, muito verdadeiro e é algo que as pessoas muitas vezes não param para pensar, né, Candice? Eu tenho Nem a perguntado, gente para pra pensar às vezes, falado, né, guria? uhum, verdade. E conta um pouquinho para nós como que a gente pode fazer para diminuir esse tono simpático e deixar então que o parasimpático entre em ação. Não, na verdade, daí começa as fases da digestão, né? Porque a primeira fase é a fase Uhum, cefálica, que a gente pensa em comer, tá? uhum, E nessa fase que a gente tem que. Porque nessa fase que o corpo manda, assim, o cérebro manda lá pro estômago: olha uhum, só, vai vir comida, não te preocupa, tá vindo comida. O estômago começa a liberar grelina, que é o hormônio que dá fome. Ele começa a se distender para deixar a comida entrar lá dentro, tá? Já começa a produzir ácido, então a gente começa a produzir ácido antes de comer. A gente já começa a produzir mais saliva antes de começar a comer, porque o nosso corpo vai se preparando para a comida que tá vindo, né? na fase cefálica, né? Na fase cefálica, na fase da, Isso, né, que a gente tá isso. pensando, assim, tipo assim, tá chegando, Aham. é 11h30 da manhã, vou lá buscar meu filho no colégio, tô indo pra casa comer, que é o meu caso, tá? Então, assim, o nosso corpo ele já vai se preparando, tanto que quando a gente come sempre no mesmo horário, vocês já devem ter percebido isso, se a gente passa ali 10 minutinhos do horário, começa a dar uma fome ensurdecedora, tipo assim, o que tá acontecendo? Eu posso comer meu braço, porque o corpo já está preparado, tipo assim, eu tô preparado, pode vir a comida que eu tô preparado. Bom, se a gente estiver no agito ainda nessa hora, a gente vai produzir menos saliva, a gente vai produzir menos ácido e mais, o nosso estômago ele não vai se acomodar para receber a comida, tá? Ele vai continuar naquele tamanho dele. Então, assim, o que nossos antepassados faziam, que a gente parou de fazer, era chegar em casa, limpar a mão, sentar e rezar na mesa, né? Uhum, Eles uhum. ligavam o parasimpático deles rezando antes das refeições. Sem televisão, sem Sem celular. televisão, sem celular. Eu odeio o celular na mesa. Guria, me dá um negócio o celular na mesa. O celular na Aham, mesa é um negócio que não. me dá, assim, que me dá um nervoso. As pessoas atendendo ligação na mesa. Cara, eu olho pro meu marido, assim, ele atende ligação na mesa. Ele, é importante. Eu falei, então sai da mesa. Sai da mesa. Entendeu? Me dá um nervoso o celular na mesa. Ah, Muitas vezes a gente realmente não prioriza o momento da refeição, né? E que momento importante. Eu sempre falo para os meus pacientes, qual ser vivo que vive sem combustível? E o momento da refeição é o momento onde nós vamos estar trazendo para o nosso corpo o combustível, sob a forma na de comida. verdade, não, e na verdade eu vou te falar o seguinte: o único combustível, a única fonte de energia que nós seres humanos tem a comida. A gente não Exatamente. tem outra fonte de energia, a não ser que tu vá fazer alimentação na veia, entendeu? Porque o resto a Uhum. gente só consegue energia a partir da comida. Por isso também é E tão que importante que bom, põe pra dentro, né? mas eu digo, e olha que bênção nós termos como fonte de energia a comida. Nós poderíamos ser movidos à energia solar, à energia Gasolina. elétrica, não, né? Mas nós poderíamos ter outro combustível que não fosse fonte de prazer, como é a comida. E nós podemos escolher ainda a comida. Então, eu Uhum. digo, né, que momento maravilhoso do dia. Então, por que não curtir esse momento? Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Claro, chega o paciente com desconforto no estômago,
com sensação de estufamento, com sintoma de refluxo. Primeiro, faço aquela anamnese completa. O segundo passo é nós partirmos para a investigação, mas geralmente o principal mudança que vai mais repercutir na melhora do sintoma é justamente desacelerar no momento da refeição. E eu gosto muito, né, das técnicas de mindfulness. Eu fiz, como eu te falei antes, pós-graduação na PUC do Paraná em neurociência, e na pós também nós tínhamos mindfulness. E mindfulness nada mais é do que a técnica que tu usa para tu te acalmar e trazer a tua mente para o presente. Ou seja, sair do simpático e voltar para aquele modo tranquilo. E de que forma a gente pode estar fazendo isso? Né? Eu acho assim, ó, talvez até tu fale melhor que eu sobre isso, mas assim, que eu saiba é respiração, né, guria? O melhor jeito de acordar o parasimpático é com exercício respiratório, e não é assim 10 minutos de respiração, não. É 7, é 7 respiradas, 4 respiradas, né? Mas nem precisa de 7. 3, 4 é o suficiente para tu te acalmar. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, mindfulness, mindful eating, fala em meditação, as pessoas já ficam, nossa, que coisa de outro mundo. Ou às vezes ainda tem aquela conotação para alguns espiritual, não tem? Claro que o início da meditação foi lá do budismo, né? Mas com o passar do tempo ela foi realmente separada. Na verdade, essa técnica, basicamente, o mindfulness é o quê? Tu vai justamente, a ferramenta que nós vamos usar, eu digo, é algo que todo mundo tem disponível, felizmente, e ele é de graça, não custa nada, e é a principal ferramenta para nos autorregularmos, chamado respiração. Eu costumo dizer para os meus pacientes, cheguei na hora do almoço, estou naquele agito. Senta na mesa, não sai comendo. Senta, respira fundo. Mas eu como lá no buffet. Não precisa fechar os olhos, só simplesmente respira. Por quê? Porque respirar profundo não é uma atitude que está no nosso piloto automático. Para eu respirar fundo, eu preciso trazer a consciência para cá. E a partir do momento em que a Estela para, senta, respira. Tenho que pensar para respirar. A área da luta e fuga, né, a amígdala, a parte mais primitiva do cérebro, ela diz, como se ela desacelerasse, né? Ela é como sai se de ação. pro cérebro que tu tá ok, que tu tá em segurança. E aí a gente deixa emergir a parte frontal, que é a parte do córtex pré-frontal, que é a parte que pensa, que raciocina, que entende que agora, ok, tudo bem, eu tô cheia de encrenca para resolver na empresa, tô cheia de abacaxi para descascar, mas isso eu vou fazer depois. Agora, primeiro eu vou nutrir o meu corpo. Então, essa mensagem, a partir do momento que tu para, respira, o teu cérebro ele já entendeu que agora não é hora de fugir, tá tudo bem, estamos em segurança para começar realmente a digestão. Então, eu acho muito legal aquela respiração em quadrado também. Às vezes eu faço quando eu tô nervosa. Que, tipo assim, tu imagina que tu tá fazendo um quadrado. Tu inspira, expira, inspira, expira. E deu, entendeu? Isso. Só imagina que tu tá fazendo um quadrado na tua cabeça pra, tipo, fazer o movimento completo de inspiração, expiração, inspiração, expiração. E deu, né? Tem várias técnicas, mas eu sempre digo, no momento da refeição, o que eu percebo na minha prática clínica do dia a dia, o que melhor funciona é respirar 3, 4 vezes, né? Isso, porque como eu disse, a pessoa está lá no restaurante, respira, né? Não vai atrapalhar em nada. Ou tô em casa se acharem que tu também, é louca, tá tudo certo, né? Quem nunca achou que o outro é louco, tá tudo ok. Daqui a pouco, eu fico com vergonha, vai no banheiro, tipo... Não, mas esse momento de se autorregular, ele é essencial. E eu digo até para fazermos escolhas melhores. Depois, no final, a gente vai falar sobre as escolhas alimentares. Se eu já chego no agito, né, a tendência é que eu não consiga selecionar o melhor alimento. Não, e às vezes o pessoal fala assim, tá, mas eu só tenho 10 minutos para comer.
Cara, eu falo assim, olha, só tem 10 minutos pra comer, tu escolhe muito bem o que tu vai comer, porque tu não vai fazer a digestão direito, entendeu? Uhum. Então, se tu pegar alimento super pesado pra comer rápido nesses 10 minutos, te prepara. Até 4 da tarde tu vai estar passando mal, Claro, porque se tu vai, por né? exemplo, comer carne que precisa triturar, mastigar, quando tu fores falar da fase oral, né, provavelmente tu vai falar É. sobre isso. Dependendo da consistência do alimento, ele precisa ficar mais ou menos tempo na boca para fazer o processo mecânico da mastigação. Então, é claro que já aconteceu, claro, ó, comigo na vida real, né? Eu sou uma pessoa que ao longo do tempo eu me condicionei a comer muito devagar. Isso depois a A gente vai Estela come conversar da muito devagar, importância. eu sou de prova, ela come muito devagar. E isso realmente, tu vê que na época da residência eu sempre era a última a sair do Aham. refeitório. Eu dizia, podem ir para o ambulatório que eu vou ficar aqui comendo. E eu realmente, eu consigo muito facilmente fazer essa transição do simpático para simpático no momento da refeição. Mas isso nem sempre foi assim. E aí, então, até isso é uma coisa legal de contar para vocês. Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, né? Ah, Nós é somos mais jovens. jovem, né? 41 anos eu sou jovem. Quando eu era Eu mais jovem, acho. quando eu era adolescente, eu tinha problema com a comida de compulsão alimentar, de excesso de peso. Quase ninguém acredita isso, mas isso é verdade. E aí, aquela quantidade de comida que a pessoa que me orientou, na verdade, na época eu fui numa médica, numa endócrino, me orientou, ela me organizou o prato, enfim, e eu disse, nossa, isso aqui é muito pouco. E aí que eu comecei a me dar conta que se eu comesse devagar, aquilo lá era mais que suficiente. Então, foi aos meus 15 anos que eu comecei esse processo de comer devagar. E claro que para mim hoje isso é muito natural, para mim é difícil comer rápido. Mas tudo isso a gente vai adaptando. E vejam a importância realmente desse momento. Cheguei, respirei, me tranquilizei. Ok, e agora, Candice? Chegou a fase que tu tá pensando já naquele cheirinho do É, feijão. só vou complementar o que tu falou. Essa coisa de comer devagar, Guri, até porque esses hormônios da saciedade, eles começam a ser produzidos uns 15, 20, até 40 minutos depois que a comida começa a chegar no estômago. Então, se a gente come muito rápido, come em menos de 15 Uhum. minutos, a gente nem consegue mandar a mensagem pro cérebro que o estômago já tá cheio, né? Exatamente. Então, quando a gente vai comendo devagar, a gente dá tempo, porque chega ali, o que eles falam é o seguinte, que o ideal seria a gente comer até estar 80% satisfeito. Só que pra gente saber que tá 80% satisfeito, a gente tem que dar uns 20 minutos. Menos de 20 minutos, Uhum. o nosso organismo não consegue mandar mensagem pro cérebro dizendo, olha, enchi, tá tudo certo. Tanto que às vezes a gente come muito rápido e depois, meu Deus do céu, comi demais. E, tipo, do nada, Uhum. né? Porque demora ali uns 15, 20 minutos até esses hormônios serem produzidos e chegar lá em cima, né? O que eu Bom, acho eu falei. não, que é legal, por exemplo, vamos aqui em Caxias, que nós vamos frequentemente no. Uma das comidas típicas aqui da Serra Gaúcha é a pizza. E aí tu tá lá no rodízio de pizza, aí tu pensa assim, eu quero uma pizza de palmito. Aí tu pede lá pro garçom, só que daí demora aquela pizza para vir. E aí quando ele te traz, tu diz assim, nem quero mais. Então esse Uhum. é o tempo que precisava para o meu centro da saciedade dizer assim, não, chega, tu já está saciado, não precisa mais. Só que bem isso que tu falaste, nós geralmente quando a gente come rápido, a gente não consegue se autorregular. A gente não dá tempo para o nosso corpo se autorregular. Olhem como o nosso corpo é fantástico. Olha que é muito mais do que qualquer máquina que nós temos disponível. Ele é realmente perfeito. Basta nós darmos o tempo que precisa para ele se autorregular. Bom, agora vamos para a fase oral, então, né? Daí a gente pensou em comer, já encheu ali. Vai, só de falar de comer, eu já enchi a boca de saliva de verdade. Daí a Sim, gente né? pega, enche a boca de saliva, o estômago começa a se preparar, já começa a produzir mais ácido e o alimento chega na boca. É o seguinte, daí da mastigação, vou deixar a Estela falar, que eu acho que ela fala melhor do que eu. Só que a gente já tem enzimas na nossa saliva. Então, assim, a Uhum. saliva, ela faz parte da digestão, tá, gente? Então, a gente tem a amilase, principalmente, e a lipase também, que são enzimas que fazem a digestão de carboidratos e de gorduras. Elas já começam na saliva, tá? Sem falar que a nossa saliva tem um monte de coisa, assim, para o nosso sistema imune,
para já tentar perceber ali bactérias e tudo mais. Então, a saliva ela é super importante. Por isso que algumas doenças e algumas medicações fazem diminuir a quantidade de saliva, né? Isso a gente vê muito antidepressivo que faz diminuir a quantidade de saliva, isso é ruim, né? Para nossa digestão. E outra coisa que a gente tem que cuidar muito dos dentes, né, galera? Porque assim, às vezes quando a gente tá com alguma prótese dentária que não tá bem adaptada, a mastigação fica ruim, isso é péssimo para digestão, péssimo para digestão. E daí da mastigação, vou deixar a Estela falar, porque eu acho que ela fala melhor do que eu. Então, chegou no almoço, respirou fundo, desacelerou, celular longe, TV desligada, tentar manter um ambiente calmo. O ambiente externo ele é muito importante para esse momento, sempre que possível. Sei que vida real não é assim bonito como nós falamos aqui, mas o ideal é que a gente saiba o que é melhor para mim. E aí eu vou adaptar. Por exemplo, teve uma fase em que eu decidi que eu não ia comer junto no mesmo momento que o meu filho ou a minha filha, na época de pequeno, porque eu percebia que daí eu dava comida para ele e daí a minha comida ficava fria e daí eu comia, né? Então eu preferi passei a primeiro dar comida para ele e depois eu comia, para daí conseguir comer com aquela calma e ter o meu momento também de autocuidado. Penso nisso, que o momento da refeição é um momento de autocuidado. Vejam que importante que é. Mas eu preciso estar tranquila. E à medida então que cheguei, né, estou mais tranquila, me servi, como tu falaste, e aí eu começo o processo da mastigação. É muito importante, nesse momento, no primeiro momento, quando nós não estamos acostumados a comer devagar, é importante nós estarmos, como eu disse, tranquilos para a gente poder estar realmente mastigando e triturando a comida o máximo que nós pudermos. Estela, quantas vezes a gente precisa mastigar? Não tem um consenso, depende da quantidade de alimento que tu colocou na comida e depende da composição desse alimento. Por exemplo, carne, a gente precisa mastigar mais. Por quê? Porque as fibras, para a gente romper as fibras da carne, isso exige mais tempo de mastigação. Claro que, por exemplo, a alface já menos. Mas tem uma quantidade mínima, como eu disse, não existe, mas no mundo real eu costumo sugerir para os meus pacientes, tentem pelo menos umas 10 mastigações para começar. Estela, tem como, já que eu estou acostumada a comer 1, 2, 3 e engole? Tem sim. Então, isso é algo importante. No início, precisa ser consciente. Nós precisamos sair do piloto automático, parar, pensar e para realmente mastigar até aquele alimento, sentir que ele está triturado. E aí sim, a gente... Então, durante o momento, né, da mastigação, a língua tem um movimento propulsivo que ajuda a misturar esse alimento com a saliva. A saliva, como a Candice falou, além de lubrificar o alimento e facilitar a trituração, já que contém inclusive enzima, ela também vai ajudar, né, nesse processo de realmente de misturando o alimento. E aí, quanto mais... Eu tenho outra questão importante. Quanto mais tempo o alimento estiver na boca, mais eu vou sentir o quê? O sabor. Eu digo sempre, isso é algo que é essencial, né, Candice, para nós termos uma boa digestão. Sabe que tinha um colega médico nosso que também come muito devagar, ele é que nem tu, assim, come muito, muito devagar, e ele também tinha problemas com peso na adolescência, e a dica que ele dá é largar o talher. Exatamente. Porque quando a gente tá comendo, a gente vai lá, e ele assim, tu larga o talher e daí tu mastiga, daí quando tu engolir, tu pega o talher de novo. Outra sugestão que eu costumo deixar para os meus pacientes que têm dificuldade de comer devagar é diminuir o tamanho do talher. Ao invés de pegar um garfo grande, pega aquele garfo menor de sobremesa. Outra questão, claro, não aquele bem pequenininho, né? Eu digo aquele que tem 2 tamanhos, queijo. Não. Mas pegar aquele costuma ter nos faqueiros aquele garfo um pouco menor. Outra sugestão, coloca menos comida cada vez. Isso também é importante e vai facilitar nesse processo. Mas tudo parte da consciência. Para eu implementar uma mudança, primeiro eu tenho que entender o que isso vai agregar na minha vida, na minha saúde, no meu bem-estar. Ninguém faz nenhum tipo de mudança se essa mudança não fizer sentido. Então, por isso que eu digo,
Isso que a gente fala da parte teórica é justamente para que vocês entendam, se autoconheçam, porque dessa forma tem mais chance de opa, sentei na mesa, comecei a comer rápido, opa, olha só o que a Candice e a Estela falaram no podcast. Calma, respira, agora sim. E aí começa a mastigar. Então, o alimento está lá, mastiguei, saboreei, e o legal é que tu vai evoluindo. No primeiro momento, tu está concentrado em realmente não parar aquela vontade que tu tem de ir já na terceira mastigada engolir, né? Mas na sequência, tu vai aprimorando. Tu passa a saborear a comida, tu passa a perceber sabores que até então tu não percebia. E nesse momento é muito importante nós não ingerirmos líquido. Não tem como mastigar o alimento se tu toma líquido e tu tá com um alimento líquido na boca. Automaticamente, quando tu toma líquido junto com a comida, tu tem que engolir. Então, esse momento é um momento onde realmente tomar líquido atrapalha muito, o momento na fase oral. Então, se vocês realmente precisam tomar líquido, deixa mais do meio para o fim da digestão, da refeição. E talvez não... se precisa tomar líquido, tem que ver se não tá com alguma coisa de estar produzindo pouca saliva mesmo, entendeu, né? Isso. Porque, teoricamente, a nossa saliva é para dar conta do recado. Perfeito. Né? A gente não precisa ficar tomando líquido durante a refeição, né? Então, na fase oral, são essas as mensagens que ficam. Mastiguem, mastiguem. E saboreiem a comida. Porque assim, o que acontece? A comida só vai sair do estômago quando tiver uma papa, tá? A comida não vai sair do estômago pro resto. O estômago, ele deixa a comida pronta pro intestino. Então, quanto menos a gente mastigar, mais o nosso estômago vai ter dificuldade em transformar aquilo numa papa. E a minha avó tinha razão, tá? Estômago não tem dente. Tá? Verdade, a gente só tem dente num lugar do nosso corpo, entendeu? Então, assim, ó, tem coisas que só os nossos dentes foram feitos. Carne é uma coisa que só o nosso dente foi feito para triturar. O estômago não foi feito para triturar carne. Então, o que acontece? No estômago, a gente tem um ácido clorídrico que ele vai fazendo essa digestão química, tá, da carne. Só que essa digestão química demora muito mais tempo do que a digestão mecânica feita pelos dentes. Então, vai digerir a carne, óbvio que vai, mas vai demorar um tempão até ela se transformar numa papa, sabe? Vai ficar aquela coisa podreca lá no estômago até conseguir se transformar numa papa. Então, quanto mais a gente conseguir triturar na boca e deixar aquilo papa, melhor é para o estômago. Até eu tava lendo, acho que esses dias, eu não sei se é verdade, mas que assim, o alimento para sair do estômago, ele normalmente sai com 2 milímetros. 2 milímetros, ele sai assim, ó, muito pequenininho, partículas muito pequenas. Exatamente. Então, assim, imagina, tu pega aquele pedaço de 1 centímetro de carne, dá 3 mastigadas, engole, até aquilo ali virar 2 milímetros. Meu Deus do céu, o tempão que demora. Né? É isso aí. Se tu pula essa etapa mecânica, a digestão vai ser predominantemente química. E a digestão química ela é muito mais demorada. E ela requer muito mais o ácido. Até porque quanto mais tu mastiga, tu mais compacta. O volume é esse. Eu mastigo, eu vou diminuindo o tamanho. E claro que daí chegou na hora, na parte do estômago, uma quantidade menor de ácido vai envolver esse alimento. Exatamente. Vamos. E aí depois, daí, assim, daí a gente engole. O nosso esôfago, coitado, não faz nada, né? Ele só serve para levar para baixo. 10, 15 segundos ali que o alimento fica no esôfago e olha lá. Né? Então, se a gente sente trancar, não tá certo. Mas a gente já falou disso, né? Do refluxo. E dele chega no estômago. O estômago é um órgão muito legal, né, guria? Eu gosto do estômago. Fantástico. Eu sou assim com o estômago. Eu gosto mais do intestino delgado, mas eu gosto do estômago, tá? Então, assim, olha só, o nosso estômago... Ai, não tenho nada aqui dele. Mas, na verdade, assim, ele tem aquela forma, assim, meio de metade de um coração, tá? Acho que a Estela deve ter ali. E o que é legal é que tem uma parte dele que não faz o mínimo sentido, que é a parte de cima, que é o fundo, que ela relaxa. Olha ali, ó. Olha só, a Estelinha tem ali uma fotinho dele. Então, assim, ó, vocês veem que desce ali o esôfago, ele tem essa forma de metade de um coração, e a parte de cima dele, o fundo, ela relaxa quando a gente come, e o alimento fica ali. E ele vai sendo soltado aos pouquinhos,
quando o estômago faz movimentos propulsivos também e ajuda, né, a fazer essa digestão mecânica, mas é muito menos que os dentes, né? E tem essa parte do estômago que libera o ácido clorídrico, né? Que ajuda na digestão química, então, do alimento. E também o estômago produz a pepsina, na verdade, o pepsinogênio, e o ácido clorídrico transforma em pepsina, que faz a digestão das proteínas, e tem a lipase gástrica também, né? Que faz a digestão de gordura. E uma coisa importante que a gente está falando é assim, para vocês verem como o ácido do estômago ele é importante para nossa digestão, né? E daí a gente toma um monte de omeprazol e tira a acidez gástrica. E daí vários processos de digestão. Na verdade, a gente mexe com toda a cascata da digestão tirando a acidez gástrica, né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, a ativação dessas enzimas, do pepsinogênio em pepsina, coisa e tal, se dá pela acidez. E quando a acidez gástrica chega no duodeno, que libera a secretina, que começa os processos duodenais de digestão. Então, no momento que a gente toma omeprazol, esse tipo de coisa, a gente mexe com o nosso processo de digestão, né? Exatamente. E outra coisa que daí agora eu fico pensando que eu fazia isso também, né? Que é o seguinte, o paciente chega no consultório se queixando de estufamento. Ah, eu como, eu fico estufado. E daí tu vai lá e dá um omeprazol pra ele. Não faz o mínimo sentido. Cara, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu fazia isso? Não faz o mínimo sentido. A pessoa tá te dizendo que ela não tá fazendo uma boa digestão, e daí tu tira o ácido aí no negócio. Atrapalha mais um pouquinho. Tu atrapalha mais um pouquinho, né? Verdade. Isso é muito importante nós entendermos o papel do ácido, principalmente, como a Candice falou, na ativação de enzimas, e o pepsinogênio está mais associado à digestão mesmo das proteínas, né? Então, tem alguns, por exemplo, o carboidrato, como tu falaste, ele já começa a digestão na boca, né, a gente sabe que o principal componente do carboidrato, um dos principais é o amido. E o amido, nós temos a amilase, que já começa a digestão dele na boca. Já as proteínas, com essa enzima chamada pepsinogênio, que daí origina a pepsina, vai começar a digestão das proteínas no estômago. Já as gorduras, depois a Candice vai falar que é num ponto adiante, né? Mas vejam a importância... Tem até um pouco de lipase gástrica, mas não é... as gorduras é mais... pouquinho. Então, ele realmente o estômago, o ácido clorídrico, e olha só a potência desse ácido. Ele tem um pH 2,3. Olha, né? Então, olha a importância dele para a nossa digestão, e não só para a ativação das enzimas, como a Candice falou, mas também com efeito protetor. Nós sabemos que quem tem quem faz uso crônico, nós falamos em outro episódio, de medicamentos que mexem na acidez, como os remédios para o refluxo, como os bloqueadores de bomba protônica, omeprazol-like, o que acontece? Ele tem mais chance de ter infecções gastrointestinais por bactérias, por vírus. Por quê? Porque justamente o ácido ele tem esse papel também de nos proteger contra esses possíveis agressores. Não é? E assim, se a gente pensar assim, ferro, vitamina B12, zinco, tudo são vitaminas e minerais que dependem da acidez gástrica para serem absorvidos, né? Então, a gente também mexe com a absorção de vitaminas e minerais no momento que a gente tira a acidez gástrica. E outra coisa, né? Infelizmente, com a idade, a nossa... não vou dizer assim, a nossa capacidade, talvez, de produzir ácido vai diminuindo também por conta, às vezes, da atrofia que acontece no estômago com a idade, né? Então, tem até trabalhos que mostram, assim, às vezes o pH em jejum é igual de uma pessoa de 30 anos, de uma pessoa de 70 anos, mas depois que come, a capacidade do estômago de produzir ácido é menor, né? Então, acho que ali depois, principalmente depois dos 60 e poucos anos, a gente vai diminuindo a produção de ácido gástrico também. Então, essas pessoas pensam, tipo, mas a minha digestão parece estar piorando. Não, ela está piorando mesmo, né? A digestão não vai melhorando, ela vai piorando mesmo. Aí é mais importante ainda comer mais vezes, menos quantidade, mastigando bem a comida. Para justamente facilitar muito esse trabalho do estômago. E a outra coisa que eu até falei antes é o seguinte, do negócio do fundo gástrico, tá? Esse negócio a gente chama de acomodação.
que é quando a gente come, o nosso estômago consegue distender para acomodar a comida. Esse é o negócio que o estresse faz com que a gente não consiga distender bem, tá? O estresse, o hormônio adrenalina não deixa o nosso estômago se acomodar a comida. Então a gente tem aquela sensação que eu acho horrível o nome médico, mas esse é o nome mesmo, de empachamento. Que tu come, às vezes não é muito, e parece comer um tijolo, que ficou a comida entijolada lá dentro. Isso se dá principalmente pela falha de acomodação do estômago. Isso está muito, 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 muito associado com o estresse. Muito associado com o estresse mesmo, né? Exatamente. E seguindo, então, nossa digestão, já passamos pela fase cefálica, pela fase oral, pela fase gástrica, e qual é a próxima fase? Só mais uma coisa pra falar, então, que tu já falou antes, tá, gente? Depende do que a gente come, a gente tem fase gástrica curta, tem fase gástrica longa, né? Então, assim, a coisa que mais demora para ser nosso estômago é gordura, por incrível que pareça. O que mais demora é gordura. Que demora umas 4 horas. Proteína demora umas 3, 4 horas também. Carboidrato, principalmente carboidrato simples, é rápido. Tá? Rápido. Então, por isso que às vezes, tipo assim, a gente come churrasco domingo, meio-dia, e parece domingo de noite não precisa comer ainda, tipo assim, ainda não tem fome, porque às vezes tá dentro do estômago ainda, dependendo do quanto a gente comeu, tá? Agora, a massa, não tem esse problema, porque massa em meia hora, 1 hora já saiu tudo do estômago. Tá? Verdade. Então, por isso que é bom, quando a gente comer, a gente colocar todas as coisas dentro do prato de comida. Colocar proteína, colocar carboidrato, colocar fibra. A fibra também é um negócio assim que ela até sai rápido do estômago, mas ela demora ali, assim, no duodeno ali, porque o corpo fica tentando digerir ela e não consegue. Então, por isso que é bom colocar tudo, porque daí assim a gente consegue ter uma refeição que nos segure até a próxima refeição. Se a gente come só miojo no almoço, 2 horas depois tu tá morrendo de fome, porque toda aquela digestão já foi, entendeu? Aquilo é muito rápido, né? Exatamente. A gente costuma indicar para os pacientes, inclusive no café da manhã, que eu acho que é uma dificuldade das pessoas, colocar proteína no café da manhã, que justamente vai ajudar na saciedade, vai te ajudar a não comer tanto no almoço. E outra coisa, tem estudos que mostram que se tu tem um café da manhã mais balanceado, com todos esses grupos que a Candice falou, carboidrato, proteína e os micronutrientes, e claro que acaba tendo lipídio aí junto também, o que acontece? Eu tenho até menos fome lá no final da tarde. Então, vejam a importância disso, né? De trazer mais nutrientes para o nosso café da manhã do que simplesmente um café preto e um cacetinho, por exemplo. Não, e assim, aquilo que a gente falou dos hormônios da saciedade, porque assim, tem várias coisas que vão indicando para o nosso corpo que a gente está saciado. Uma das coisas é a distensão gástrica, tá? Mas depois, quando chega principalmente proteína e gordura no duodeno, isso aí também manda mensagem tipo assim, 45 minutos depois que a gente comeu. Tipo, ai, olha só, tem gordura aqui, não precisamos mais nada, tá tudo certo. Então, tem coisas que vão mandando mensagem muito tempo depois que a gente comeu, dizendo, não, olha só, tá tudo certo, não precisa mandar mais comida, né? E se a gente comer só um pedaço de cacetinho, lá com margarina dentro, a gente não manda esse tipo de mensagem pro corpo, né? Isso aí. A mensagem que dá é só da distensão gástrica, que é rápida, porque tu vai fazer rápido aquilo ali, entendeu? Perfeito. Bom, daí a comida saiu do estômago e chegou no intestino delgado. O intestino delgado é o melhor órgão do nosso corpo. É o melhor órgão do nosso corpo. Pena que a gente não conhece nada sobre ele, tá? Mas ele é muito mais legal que o cérebro. Muito mais legal que o cérebro, tá? Só que a gente não entende muito bem como é que ele funciona. Mas chamou ele de segundo cérebro, né, Candice? Mas eu também concordo contigo. Mas ele é o órgão mais legal do nosso corpo. Assim, ó, eu vou estudar agora, que acabou minhas pós, eu vou estudar só intestino delgado. Só intestino delgado, que ele é o órgão mais legal. Então, o intestino delgado, gente, ele é dividido em 3 partezinhas. O duodeno, o jejúnio e o ilho, tá? O duodeno é curtinho, é 20, 30 centímetros, o jejúnio é mais comprido e ele é compridão também. O intestino delgado, assim, tem lugares que botam que ele tem 3 metros, tem lugares que botam que ele tem 5 metros, 6 metros, 7 metros, né? Eu acho que deve ter uns 4, 5 pelo menos ele tem, né? Depende do biotipo também da pessoa, né? Claro, né? Agora, se a gente abrir ele, abrir, é um campo de futebol, entendeu? É um negócio muito legal, assim, um negócio meio louco, assim, né? Porque exatamente. Ele tem essas velocidades, dentro das velocidades tem outras velocidades e tem outras velocidades, então se tu esticar ele, é um campo de futebol,
A né? Dentro do superfície nosso corpo. absortiva dele, né? Alguns falam no campo de Exatamente. futebol, outros no campo de tênis, enfim, uma quadra de tênis, mas é bem isso, a superfície absortiva dele é gigante. E eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eu falo do intestino delgado, nós vivemos sem alguns órgãos da parte digestiva, né? Nós vivemos bem sem a vesícula, a gente vive bem sem o intestino grosso, a gente vive bem sem o estômago. Sem o estômago, mas sem o intestino delgado, ele é incompatível com a vida. É incompatível. Nós temos que ter pelo menos né, desses 5, 4 metros, nós precisamos ter pelo menos 1,5 metro para nós continuarmos vivos. Olha a importância dele. Não, pois é, então ele é muito legal, ele é muito massa, tá? E daí acontece, no intestino delgado, no inicinho bem do intestino delgado, ali no duodeno, que é liberada as secreções do pâncreas, tá? Que são as enzimas pancreáticas, e também é liberada a bile. A bile, gente, ela não é produzida pela vesícula, ela é produzida pelo fígado, tá? Por isso que a gente vive sem a vesícula, porque na verdade a bile é produzida pelo fígado. Então o fígado pega, olha ali, ó, que bonitinho que a Estela tá mandando. Então tem o fígado ali, né? E a vesícula fica embaixo do fígado. Então tá o fígado virado, produz, né? a bile, leva ela até a vesícula, pelo ducto cístico, a vesícula concentra a bile. Quando a gente come e, na verdade, chega gordura no nosso estômago, é produzido um hormônio pelas células do intestino chamado colicistoquinina, que faz a vesícula se contrair e liberar a bile ali para o duodeno, para daí se misturar com o quimo ali, com aquele bolo alimentar, e daí começa mais, né, a digestão das gorduras. E as secreções pancreáticas também tem coisa para digerir gordura, tá? Também tem lipase. Então, a digestão das gorduras se dá mais nessa primeira fase do duodeno, e é quando a maior parte da gordura é absorvida mesmo, nos 60 primeiros centímetros ali do intestino, que a maior parte da gordura é absorvida, tá? E daí, as células do nosso intestino, do intestino delgado, elas produzem enzimas também, principalmente para fazer a digestão de carboidratos. Então, quando a gente fala de intolerância à lactose, que não está produzindo a lactase é produzida pelas células do intestino, né? Daí tem a maltase, a isomaltase, então várias enzimas para digestão, essa digestão fina dos carboidratos é produzido pelas próprias células intestinais. Da borda escova. E da borda em escova, isso aí. E tem algumas coisas que a gente não tem enzima para digerir, tipo celulose. A gente não tem enzima para digerir celulose, tá? Às vezes as nossas bactérias intestinais têm essas enzimas e conseguem fazer um pouquinho de digestão. Mas não é normal, a gente não consegue comer papel, tá? Essa que é a verdade. A gente não tem enzima para isso, então a gente não tem enzima para digerir tudo, né? Algumas coisas... Daí funcionam como as fibras, que são coisas que a gente não faz uma boa digestão, mas as nossas bactérias conseguem trabalhar um pouquinho com elas, né? E daí, então assim, a maior parte da digestão se dá nesses primeiros, no duodeno e no jejum, né? Que é essa primeira parte do intestino. A maior parte da absorção se dá também, e tem algumas coisas que são absorvidas no ilho, principalmente vitaminas e minerais são absorvidos lá no ilho, que é o final do intestino. Mas a digestão se dá mais nessa primeira parte do intestino, né? E daí, às vezes, os pacientes perguntam, e quando eu tiro a vesícula, o que acontece? Muda a digestão, né? Se o nosso corpo vai se adaptar ou não é outros 500, né? Mas a digestão muda um pouquinho, porque assim, tu continua produzindo bile, só que agora o alimento, o quimo ali, não vai receber aquele bolo, assim, aquela bile concentrada depois que tu come. Ela vai se misturando aos poucos ao longo do intestino. E isso, algumas pessoas ficam com diarreia depois, né? Às vezes melhora, a maioria melhora, né? Mas eu tenho alguns pacientes que não melhoraram, que tiraram a vesícula e ficaram com diarreia depois. Geralmente o organismo se adapta, geralmente nos primeiros meses, principalmente daí o que eles sentem mais a diarreia é quando come gordura, né? Porque tu acaba não tendo aquele papel da bile. A bile ela tem como se fosse um papel de detergente, ela emulsifica a gordura, ela faz com que a gordura se transforme de lipossolúvel em hidrossolúvel e, consequentemente, facilita muito a digestão, inclusive a ação das outras enzimas, a partir do momento que tu deixa ela hidrossolúvel. E quando, então, não tem essa ação da bile, a gordura praticamente ela não vai conseguir ser emulsificada, não vai ter esse papel de detergente,
E a gordura para o nosso intestino, ela pode ter esse papel por si só de acelerar o trânsito intestinal. Claro que nem quando Tanto é toma xenical, né? exatamente. Orlistat, porque se tu, a gordura, ela é laxativa, né? Isso, o próprio tratamento, né, tão antigo, óleo mineral, por exemplo. Uhum. Por quê? Porque ele é um óleo que não é digerido, então ele acaba realmente acelerando o trânsito intestinal. Então, por isso que muitas pessoas, quando tiram a vesícula, eles têm, quando comem churrasco, por exemplo, diarreia. É. E, e outra coisa, gente, que a gente não falou é o seguinte: todo esse processo, né? Principalmente a parte gástrica, a gente já falou que o bom que esteja em repouso, não, mas tipo, não esteja estressado, coisa e tal. Nessa parte intestinal até não é tão importante isso, tá? Mas na parte gástrica é muito importante. Mas o que é muito importante também é tu não, tipo assim, dormir pesado depois de comer, tá? Por quê? Porque quando a gente dorme, assim, dorme de noite, tipo assim, de entrar naquele sono REM, esses movimentos, eles ficam muito mais lentos, muito, muito mais lentos mesmo. E se o nosso estômago estiver cheio, ele vai continuar cheio. Principalmente se a parte gástrica dá uma parada quando a gente tá dormindo. Então tu vai lá de noite, come aquele churrascão, toma cerveja, e daí chega em casa e imediatamente vai dormir, daí tu acorda 1h30 depois com tudo na boca. Por quê? Porque o corpo entendeu, bom, agora é hora de dormir, então não é hora de fazer a digestão também, né? Uma coisa que já deve ter acontecido contigo, fazer endoscopia de manhã, aí a pessoa tem que ficar 8 horas em jejum, daí ela resolve comer uma massa, algo com bastante gordura, né? E dormir logo depois. Exatamente, comer ovo, coisas que têm mais proteína e gordura, por exemplo. E aí foi dormir logo depois, aí tu vai fazer endoscopia 8 horas depois, 10 horas depois, e tá lá o alimento ainda. Não é que a pessoa tenha, que a gente chama de gastroparesia, que é digestão lenta, é porque realmente ela comeu um alimento mais pesado, foi logo dormir, e aí, claro, que o alimento não saiu do estômago ainda. É isso aí. Então, isso a gente nem tinha comentado, né? Que, assim, não que a gente precise ficar caminhando, né? Mas não dá pra, tipo assim... Ah, e daí a cesteada depois do almoço. Eu sou a rainha da cesteada, a Estela sabe, né? Eu amo uma cesteada. Uma Só que a cesteada, dormidinha, a na famosa verdade, dormidinha. assim, ó, é 20, 30 minutos o máximo. 20 minutos é o ideal. E realmente, guria, eu preciso disso, porque parece que é um negócio que o meu cérebro dizendo assim, não, olha só, pode começar a digestão, tá tudo ok. Nos dias que eu não faço a minha cesteada, a minha digestão é diferente, eu sinto, entendeu? Eu Tu já sinto. te condicionou. Eu me condicionei, eu Isso tenho que aí. comer e deitar, e às vezes eu nem durmo, eu fico lendo, entendeu? Mas eu dou aquela deitadinha de tipo assim, relax, né? Candice, nós temos mais alguns minutos. Quem sabe a gente fala agora sobre a parte da escolha dos alimentos. Ou tu tem mais Pode alguma coisa da começar. parte do intestino que tu gostaria de falar, que tu lembra? Não, eu acho que é isso aí, né, guria? Então, assim, é isso que a gente falou. Ah, o que eu ia falar assim, então, assim, doenças que causam inflamação no intestino, tipo doença celíaca, doença de Crohn, elas vão mudar a parte da digestão, principalmente a parte da absorção dos nutrientes. Então, quando a gente tá com algum desses problemas, a gente tem que ver esse negócio, né? Porque realmente isso aí vai. Por isso que pacientes assim com Crohn, com celíaca, começam a emagrecer, porque na verdade tu vai absorver menos, porque tu vai digerir menos também, né? E claro, daí assim, quando o paciente tá com algum problema de absorção, a gente consegue ver isso em exames de sangue, na maioria das vezes, né? Mas um dos sinais de alerta, assim, é o emagrecimento, mesmo com a pessoa comendo normal. A pessoa diz assim, não, eu estou comendo normal, mas eu não paro de emagrecer. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que ver, né? E a outra coisa que fala a favor de ter algum problema, assim, ali na absorção é a diarreia, né? Então, tipo assim, claro, diarreia, a gente pode fazer um podcast sobre isso, tem 1000 coisas, mas quando a gente pega diarreia, com coisas que estão nos exames de sangue, que estão faltando, a gente pensa, bom, é algum problema de absorção que essa pessoa tá tendo, é uma síndrome desabsortiva, né? Tem uma coisa Pode falar. sobre o intestino delgado, por que a Candice é tão apaixonada por ele? Eu amo delgado. Por dia,
pessoal, por dia chega no Delgado em torno de 9 litros de líquido. Vocês têm noção que é isso? E da onde vem todo esse líquido? A Candice foi falando ao longo do nosso podcast de vários fluidos que nosso corpo produz. Então, em média, a pessoa produz 1,5 litro de saliva. Isso a gente não sabe, mas é em torno disso, né? Claro que é variável, mas o que nos livros está? 1,5 litro de saliva. Aí vem o suco gástrico, que é mais ou menos isso aí, ó, 1,5 litro, 2. Também. E aí vem o suco pancreático, numa quantidade também parecida. Daí vem a bile. E aí vem a bile, que é em torno de 0,5 litro. E aí vem depois o suco produzido pelo próprio intestino delgado. Então, a soma de todos esses, e mais os 2 Mais litros que tu toma, e mais o alimento intrínseco, a água contida intrinsecamente nos alimentos, a água do feijão, a água da melancia, por exemplo. Então, por dia chega a 9 litros de líquido no intestino delgado. Olha a importância disso. E desses 9 litros, ele ao longo desses 3, 4, 5 metros, ele vai absorver pelo menos 8. Vai voltar para o nosso corpo, para que a gente não fique desidratado. Isso é essencial, as vilosidades, ele estar numa condição saudável. E aí, 1 litro e meio, vai sobrar lá para o intestino grosso, que daí depois, na sequência, o intestino grosso vai absorver mais um pouco e vai formar as fezes. Então, vejam a importância desse órgão. Aquelas diarreias ditas desinterias, por salmonela, por exemplo, comia uma maionese contaminada. Aquela que sai água pura, assim, né? Exatamente. Várias idas no banheiro, aquela diarreia volumosa que te desidrata, que tu tem que ir para o plantão fazer soro. É por quê? Porque justamente algumas dessas bactérias, elas acabam comprometendo a absorção do intestino delgado. É a diarreia que desidrata, que te dá fraqueza. É diferente da diarreia lá do intestino grosso, que daí geralmente fica aquela sensação de urgência, mas não chega a causar desidratação. É isso aí. Não, eu amo Delgado. Bom, fala aí, guria, nós temos 5 minutos para falar dos alimentos. Eu ia te dizer, porque tu tá com o cronômetro aí. Então, em relação à escolha dos nossos alimentos, nós já falamos ao longo desse podcast da importância ao escolhermos esses alimentos, nós nunca esquecermos de estar, né, de colocar no nosso prato carboidrato, proteína e também os micronutrientes. E claro que junto os lipídios, que de alguma forma está na composição desses alimentos. Então, por exemplo, é difícil um alimento ele ser só fonte de um ou de outro. Geralmente ele tem, claro que predomina um determinado macronutriente, mas também tem os outros. Então, a questão de quando a gente seleciona a comida, eu sempre falo da importância de estar tranquilo, lá voltando ao início do nosso podcast, de nós nos autorregularmos no momento de nós escolhermos, para justamente também fazermos escolhas melhores do que a gente vai colocar no nosso prato. Cada vez mais a gente entende que não vale a pena essa ideia de eu não posso comer batata frita, eu não posso comer chocolate. O nosso cérebro não gosta dessa ideia de eu não posso comer. Justamente, cada vez mais, quanto mais se estuda nutrição, e tem 2 áreas da nutrição que eu gosto muito de estudar, que é a parte comportamental. Nutrição comportamental é um segmento relativamente novo dentro da nutrição, e dentro da comportamental surge algo chamado nutrição, que na verdade, dentro dessa parte, a pessoa começa a intuitiva, que tu para e pensa e reflete, o que é o melhor alimento para o meu corpo nesse momento. Isso acaba... Então, na ideia da nutrição comportamental, nesse segmento da nutrição intuitiva, a ideia é o quê? Que a pessoa pare e pense. O que eu preciso agora? O que é o melhor alimento nesse momento? E quebre um pouco aquela ideia de que eu não posso, e pelo contrário, comece a permitir incluir novos alimentos. Ao invés daquela ideia de ficar excluindo isso, excluir aquilo outro. Não. À medida em que eu começo a colocar mais cor no meu prato, o que vai acontecer? Automaticamente aquele alimento, aquela batata frita, vai ocupar um espaço menor no meu prato, porque eu estou trazendo mais opções de micronutrientes. Então, cada vez mais a gente trabalha com a ideia incluir mais, excluir menos.
Claro que tem algumas situações, tipo o paciente celíaco. Ele não pode comer glúten. Por quê? Porque o glúten, para ele, realmente ele é um corpo estranho, né? O corpo dele entende isso. A gente vai fazer um episódio sobre doença celíaca. Mas, de uma forma geral, quando nós estamos autorregulados, nós temos muito mais chance de fazer escolhas melhores. Nós não vamos... O nosso cérebro, quando ele está nesse modo piloto automático, ele acaba querendo algo tipo recompensa rápida. Ele quer comer o açúcar, ele quer comer o carboidrato, porque libera mais endorfina, daquela sensação de bem-estar, libera daquele pico rápido de glicose, que é justamente o que ele precisa para esse momento de luta e fuga. Ele não tem que estar lá, ele não quer digerir proteína, digerir gordura, ele quer realmente disponibilizar de energia rápido. Mas o que o meu cérebro quer e o que eu quero para mim? Esse espaço, realmente, para eu fazer escolhas melhores, requer pensar. Ok, tudo bem, cheguei lá no buffet. Se eu chego no modo piloto automático, com meu tônus simpático lá nas alturas, o que eu vou olhar para aquele buffet e vou lá direto na lasanha, da batata frita. Eu preciso parar e pensar disso aqui. Respira. Eu digo, né? Já começa a respiração quando tu tá indo para o restaurante. Já chegou lá, já estou mais tranquilo. E aí, né, começa já a te perguntar, o que desse aqui que eu tenho disponível hoje? Guria, que é eu acho que o resumo do nosso podcast é o seguinte: ativo parasimpático para comer, ativo parasimpático para comer, entendeu? Respira, te acalma e daí tu vai comer. É a chave da gente ter mais bem-estar. E olha só, o ganho não é só digestão, é isso que eu digo para os meus pacientes. Eu sou cada vez mais apaixonada pela gastroenterologia, porque eu entendo que o tubo digestivo, quando nós não estamos cuidando da melhor forma do nosso corpo, assim como o nosso carro tem lá no painel uma luz que acende quando algo não vai bem, o nosso corpo também tem os sensores dele. E geralmente, quando nós não estamos cuidando bem da nossa saúde, nós temos 2 sensores que são mais sensíveis. Qual é? O sono. Geralmente, tu está muito estressado, tu está com hábitos ruins, está com um estilo de vida tóxico. Um dos sensores mais sensíveis é o sono e, na sequência, o tubo digestivo. E aí eu digo, né, Candice, acho que nós duas temos esse mesmo olhar. Primeiro, na consulta, nós buscamos o porquê desse sintoma. O porquê da azia, do refluxo, dos sintomas intestinais. E na sequência a gente faz toda aquela anamnese, faz toda a investigação, caso necessário os exames complementares, mas aí que vem o segundo momento. Para que o meu corpo está querendo me dizer isso? Na maior parte das vezes, eu vou estar ajudando mais o meu paciente se eu ajudar ele a parar e pensa. Ok, nós já olhamos, fizemos endoscopia, não tem nada grave. Mas para que o meu corpo está... Para que esse sintoma está aparecendo? Para que eu passe a comer mais devagar, para que eu não realmente entenda que eu não preciso estar o tempo inteiro com pressa. Parece que agora virou moda ter pressa, né? Ser multitarefa é ótimo, né? Isso realmente é algo muito preocupante. Tem mais um minutinho para eu falar? Tem 1 minuto mesmo. Então, nós, a sociedade do século XXI, nós somos a sociedade da alta performance, sim. Nós somos a sociedade multitarefa, sim. Mas nós somos uma sociedade cada vez mais emocionalmente doente. Nós somos uma sociedade da exaustão. Olha que triste isso. O dia que eu tive na pós de neurociência isso, sociedade do século XXI, nós somos a sociedade da exaustão. Veja o momento da refeição. E, na verdade, para a gente fazer as nossas coisas de seres humanos, não é para ser multitarefa. As nossas coisas de seres humanos, dormir, comer, fazer cocô, fazer xixi, é para fazer aquilo. Não é para fazer aquilo mais alguma coisa, né? Isso rende um podcast. À medida em que eu começo a me tornar cada vez mais multitarefa, eu preciso funcionar cada vez mais no piloto automático. E o modo piloto automático é o modo máquina, não é o modo ser humano. Exatamente. E quanto mais eu me aproximo da máquina, e menos o ser humano eu me esvazio, porque eu não sou máquina. E outra coisa, a gente cuida da máquina. A gente cuida do... meu celular, que comidinha tu quer? Imagina, é uma máquina, ela tá ali para nos servir. E eu começo a tratar meu corpo como uma máquina também.
E aí ele começa a dar sinais, oi, olha para mim. E aí eu vou lá e dou um omeprazol para ele, porque eu acho que o problema é tipo, ok, vamos abafar isso aqui. Olha que Guria, nós temos que acabar importante. aí, o podcast tá fechando uma horinha, tá? Beijo, nos sigam nas redes sociais, @candicecrume.gastro. @Estela Marini Gastro. E a gente se vê semana que vem, né? Até mais! Até mais.